Meus amados, sem sombra de dúvidas, vocês já ouviram falar na história do Arquimedes, né? Então, assim, Arquimedes ele foi incumbido pelo rei, né, de descobrir se uma coroa era feita integralmente de ouro ou se tinha prata ali no meio. Então, desde os primórdios, né, a gente está lidando aí com a falsificação de peças preciosas. E o que acontece? O Arquimedes ele não tinha uma ideia muito clara de como fazer isso, né, de como provar que a coroa era de ouro ou tinha prata lá no meio, até o momento em que ele entrou numa banheira completamente cheia e percebeu que o volume de água saía dessa banheira, né? Qual o volume de água? O volume de água correspondente ao corpo dele. E aí diz a lenda de que ele saiu completamente pelado, nu, porém com a mão no bolso, gritando pelas ruas: Eureka, Eureka, Eureka! Que nada mais é do que descobrir, descobrir, descobrir. Tá? Lendas à parte, pessoal, o princípio de Arquimedes está aí para a gente. O princípio de Arquimedes ele explica um conceito chamado de empuxo. Tá? E assim, o conceito de empuxo ele é muito importante para a gente calcular a força é, a força que é exercida por um líquido num sólido quando eu tenho esse sólido mergulhado parcialmente ou totalmente nele, tudo bem? Então, assim, o que acontece? Esse empuxo é uma força que puxa o objeto para cima, tá? E ele é calculado a partir da densidade do meu líquido, do volume do sólido e da gravidade no local, tá? Esse empuxo nada mais vai ser do que o peso do fluido deslocado, tudo bem? Então, assim, esse peso do fluido que foi deslocado pelo Arquimedes e tudo mais, nada mais era do que o empuxo. Como o empuxo tem a ver com o volume do sólido e com a densidade, ele podia fazer uma correlação com a densidade do ouro, da prata e por aí vai, com o volume de sólidos de ouro e prata, para poder chegar à conclusão final dele, tudo bem? Então, assim, o módulo do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Assim a gente calcula o módulo. Porém, pessoal, vocês perceberam uma coisa: o empuxo é uma grandeza vetorial, né? É uma força. Então eu preciso de direção e sentido. Meus amados, aí vem o ponto alto do amor, hein? O ponto alto do amor é o seguinte: quando o meu objeto está é, parcialmente imerso no líquido, eu vou ter o empuxo apontando sempre para cima. Tá? A direção vai ser vertical e o sentido vai ser para cima. Tudo bem? Agora, uma coisa muito importante que muita gente acaba errando, que é o seguinte: quando o meu objeto está lá no fundo do recipiente, olha só que interessante, não tem empuxo puxando ele para cima. Percebam o seguinte: as forças laterais aqui elas se cancelam, porém o peso desse objeto é maior do que o empuxo. E aí a gente entra numa história que é o seguinte: nesse caso, a força resultante vai ser uma força que eu chamo de peso aparente, que nada mais é do que o peso do sólido menos o empuxo. Tudo bem? Lembra, o empuxo puxava ele para cima. Se esse camarada está indo lá para baixo, é porque o empuxo é menor do que o peso do sólido, tá? Esse peso aparente é calculado como, Paulo? Peso do sólido menos o empuxo. Paulo, como que calcula o peso mesmo? Eu tô meio assim perdidão, cara. Peso é a massa vezes a gravidade, viu, gente? Então você vai pegar a massa desse brother aqui e multiplicar pela gravidade, 10 metros por segundo, farra do boi bumbá, tá? O que vai acontecer nesse caso? O corpo ele vai afundar. Quando que vai acontecer o equilíbrio? Quando ele atingir o fundo do recipiente, tá? Então, assim, nesse caso aqui específico, eu não uso o princípio de Arquimedes, tá? O que é o princípio de Arquimedes? É esse princípio aqui, ó, de que o empuxo é a densidade vezes o volume vezes a gravidade, tá? Nesse caso específico, eu tenho que usar o conceito de peso aparente, beleza? Pessoal, já vi muitos locais, muitas provas, muitos livros falarem que esse caso aqui é um caso de princípio de Arquimedes. Não é, tá? Quando o corpo está no fundo do recipiente, peso aparente nele. Peso do sólido menos o empuxo, tudo bem? E aí o empuxo é calculado a partir daquela fórmula que a gente viu lá de Arquimedes. Só que não para ali. Eu tenho que fazer essa subtração para descobrir o peso aparente, beleza? Meus queridos, bem tranquilo hoje, hein? Hoje farra do boi bumbá caprichoso.
Aula 21, frente 1, tá? Então vocês vão dar uma lida lá e tudo mais. Pessoal, não me ative muito a ficar fazendo as demonstrações das fórmulas, tá? Porque fica um pouco cansativo. Eu fui direto ao ponto hoje. Eu vou até pedir a opinião de vocês durante a nossa live. Vou resolver exercícios com vocês na live, tá? Atividades de sala e portal do SAS, lá da aula 21 também, meus amados. Meus queridos, thank you for very much and até mais.